Olá, amigos da TN Online. Estamos aqui mais uma vez para falar de esporte. Hoje com um convidado mais do que especial, João Telino, ex-jogador e agora escritor. Ele escreveu o ABC da Terra Potiguar para as terras de Dalemar, né? Uma viagem excepcional, uma viagem que entrou para a história não só do futebol do Rio Grande do Norte, mas entra para a história do futebol brasileiro. O ABC passou 108 dias pela Europa, pela África, e não foi agora. Em uma parte da Ásia. Em uma parte da Ásia, e não foi agora. Foi em 1973, há 43 anos. São 75 páginas. E João Telino escreveu em 6 meses, João? 6 meses. 6 meses de sentada para escrever. Correto. João, me diga uma coisa, e revela para o pessoal de casa. Como foi relembrar essa aventura sensacional há 43 anos? Foi fácil porque eu tinha o registro, né? Tinha os livros, os jornais da época, tinha um diário de Anchieta, que foi o que facilitou a confecção do livro, e tinha também as crônicas radiofônicas de Celso Martinelli, que registraram os jogos e muitas passagens daquela época. Foi uma aventura, 24 pessoas, ir para país distante, a maioria não falava os idiomas. Não falava idioma. Nós tínhamos um tradutor, né, que era o irmão Tony Zacu, era o irmão do Elias Zacu, que era o empresário. Ele nos acompanhou durante toda a viagem, né, toda a excursão. Mas o que me surpreendia na época, me surpreende ainda hoje, as pessoas que são diversas, né, como... Por exemplo, nós tínhamos um empresário, tínhamos um médico, tínhamos um jornalista, tínhamos um comerciante e os jogadores, até jogadores de outro país tinham, né? Como no caso Danilo Menezes. Uruguaio, né? E de níveis de futebol diferentes, de regiões diferentes. E esse grupo passou 108 dias viajando em países diferentes, línguas diferentes, comida diferente, câmbio diferente, tudo diferente. E voltou sem um atrito, sem uma briga, sem uma mágoa um do outro. Ou seja, foi uma coisa, uma grupo família, de irmãos. Exato. Quantos jogos vocês fizeram, irmão? Nós fizemos, não sei bem, eu sei que 22 vitórias, se eu não me engano, 7 derrotas, 7 empates e eu acho que umas 5 ou 6 derrotas. Desses jogos, quais os jogos que mais marcaram? Mais marcaram. Seleção da Romênia, contra a seleção da Romênia, que tinha jogado a Copa de 70, estava em 73, tinha sido uma seleção que fez sucesso na Copa. Tu lembra quanto foi o placar? Foi 1-1. 1-1? Isso por si só já entra para a história. Um clube do Nordeste contra uma seleção que tinha disputado uma Copa 2 anos antes, né? 2 anos antes. E eles que empataram conosco, não foi nós que empatamos. Né? A gente estava ganhando de 1-0, eles empataram. Temos também o Fenerbahçe da Turquia, né? Que foi o primeiro jogo, foi esse ali, nós ganhamos de 1-0, um gol de Moraes. O treinador, inclusive, era o Didi, né? Didi, exato, que foi seleção brasileira. Só que ele não estava no campo porque ele estava hospitalizado. Sim. E teve também um jogo contra o Panathinaikos da Grécia, que o treinador, se não me engano, era Puskas, né? Aquele lendário Puskas. Sim. Então, acho que foram os 3 jogos mais importantes da nossa excursão. Dessa viagem toda, claro que alguns fatos pitorescos aconteceram. Um dos quais eu me lembro de ter escrito e de ter visto foi a questão de que vocês foram assaltados e depois, na Tanzânia, depois o pessoal devolveu o dinheiro para vocês. Como é que foi essa história para o pessoal em casa? Não, foi naquele tempo usava-se uma bolsa capanga, né? Sim, que era moda. Então, o presidente da delegação, que era Jasfiusa, no restaurante na Tanzânia, ele esqueceu a bolsa e quando procurou, já tinha desaparecido. Aí nós íamos já para o aeroporto para ir para Joanesburgo, já era no final da viagem. Tinha muito dinheiro nessa bolsa? $8.000. $8.000. Aí quando nós íamos para o aeroporto, no caminho, fomos abordados por uns guardas, né, que nos devolveram a bolsa, né, com os documentos. E o dinheiro, os $8.000, eles nos devolveram aqui quando vieram jogar aqui conosco. Que legal. 3 meses depois devolveram os $8.000 aqui. Houve também uma história de que os recém-casados sofreram muito na viagem, é verdade? Enquanto os solteiros namoravam, assim, a beça e queriam ficar por lá, os recém-casados estavam loucos para voltar para casa? Nós tínhamos uns 5 ou 6 recém-casados que estavam... É um castigo. Era um castigo, sem dúvida. Me diz uma coisa, você falou em moda, que era a moda à época da capanga, mas também tem uma coisa interessante, que era a moda, o cabelo. Mostra o topetezão aí da galera na época, era um cabelo... Dá pra focar aqui, ó. Era um cabelo aí... Qual de vocês aí? Olha aqui você, aqui do meio? Eu e Edson, Olha aí. Do meio. Mostra aí como é que tá hoje a situação aí, João. Olha aí. Caiu um pouco.
Caiu, mas a categoria continua. Ainda bate uma peladinha? Não. Faz 5 anos que eu não calço uma chuteira. É mesmo? Olha só, João, me diz uma coisa. Quais dessa viagem, claro, e tinha uns craques do time. Quem foram os craques que você mais admirava e jogaram com você nessa viagem? E você reconheceria algum que jogou contra você? Desses jogadores? Jogadores desse elenco de 24, quem eram os craques dessa época que viajaram com você? Sem dúvida era Alberi, né, que tinha sido bola de prata, né, no ano anterior. Danilo Maranhão, que tinha vindo do Vasco, né? Edson, que sempre fez um excelente campeonato aqui. Entendeu? Eram os jogadores que tinham dele. Quando vocês chegaram lá, o pessoal procurou vocês tentando levar vocês para a Europa? Alguém foi procurado? Não, eu não me lembro bem, mas era muito diferente nessa época, não tinha esse assédio que tem hoje. Né? Não tinha, é isso aí. A imprensa, como era a imprensa que vocês eram tratados? Tinha muita gente no estádio, nos jogos? Tinha, todos os jogos tinha muita gente. Tinha. Só no Líbano, porque estava em guerra, aí no campo não tinha no livro tem as fotos, né? Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Como foi entrar em campo num lugar que vocês sabiam que estava em guerra, o risco? Vocês chegaram a temer pela segurança? Claro. Tanto no campo quanto na saída do campo, porque nós tínhamos medo de ser um sequestro no avião, ou derrubar um avião com a... Isso aí foi a única... O único temor que nós tivemos na viagem foi só sobre isso aí, nessa passagem pelo Líbano. A estada de vocês na África, muitos falam que o futebol africano veio melhorar de um tempo para cá, a estrutura era muito ruim. Como é que vocês sentiram lá, a estrutura de recepção, a estrutura de campo? Eles estavam engateando na época, né? Sim. Quando o ABC foi como representante de um time brasileiro, né? Não foi nem Potiguar, foi um time brasileiro, fazendo campanha para João Avelange. E o candidato a vice dele era presidente da Federação da Etiópia. Sim. Então, na África, o futebol ainda não era... Então, o João Avelange colocou esse candidato a vice na chapa dele justamente para botar a África na Copa do Mundo, né? Porque até então a Copa do Mundo era só... Inclusive, de conseguir mais votos também. Exatamente. Foi como ele se elegeu, né? Botou a África na Copa do Mundo. A África é a Oceania, né? Então, vocês viajaram praticamente como embaixadores do futebol brasileiro. Fazendo campanha do João Avelange. Inclusive, ele foi, durante a excursão na Romênia, ele foi lá nos visitar. O pessoal foi esperar no aeroporto. Nós fizemos campanha para ele, para a FIFA. Legal, muito interessante. Me diga uma coisa, o que ficou em você, por exemplo, fora fotos? Você trouxe algumas lembranças? Você tem alguma coisa guardada dessa viagem? Não, eu tinha moeda, moeda não, eu tinha dinheiro de cada país fracionado, né? Tinha a divisão toda, mas com 43 anos, né? Claro, aí muito tempo. Ninguém se interessou. Dessas, a gente falou do medo, né, da Líbia, falou da história do assalto, mas teve alguma história engraçada que você lembra, que vocês passaram algum perrengue lá? Tem, por exemplo, tem no jogo que nós perdemos para o Rapid, que era um time da Romênia. Foi um jogo cheio de surpresa, né? Primeiro porque nós chegamos atrasados no campo e tivemos que nos trocar dentro do ônibus, no próprio ônibus. Entramos em campo, trocamos de roupa e entramos. Agora, uma coisa interessante é que tinha dentro do campo, aí não sabe, inclusive eu conto no livro, um vagão de trem e em cima desse vagão tinha um corneteiro, um cara com a corneta, a torcida ao lado, na arquibancada. E começamos o jogo, uns 10 minutos de jogo, nem o corneteiro tocava e nem a torcida se manifestava, né? Mas, de repente, com uns 15 minutos de jogo, o corneteiro pega e começa a tocar o Silêncio, aquela música, eu acho que é italiana, né? Sim. Aí a torcida começa a vibrar e surge o primeiro gol. Oxe. Aí surgiu o primeiro gol, parou tudo, né? A torcida e o corneteiro. Aí, com uns 15 minutos novamente, o corneteiro começou a tocar, aí outro gol. Aí, era o aviso do gol? É impressionante. Aí, com mais 15 minutos, outro toque da corneta e outro gol e a vibração da torcida. Aí Danilo Alvim, que era o treinador, chegou no vestiário, né, e disse, rapaz, o que é que está havendo? A gente vai levar uma goleada? Vamos, o que é que você sugere, Edson, né? Chama o Edson, o que é que você sugere, o que é que a gente faz? Eles, falei, o que a gente tem que fazer é tomar a corneta daquele cara. Mata o corneteiro. Mata o corneteiro, porque parece que ele toca o gol, então tem que tirar esse cara. Ó, João, foi um prazer conversar com você. O livro já vai estar nas bancas a partir de quando?
Próxima semana já. Já está nas bancas, qualquer próxima semana, não, essa Natal. semana já. Você pode dizer o preço, o pessoal que quiser R$30, ter acesso. R$30. Bom, é um livro, é uma história sensacional para vocês que querem. Não tem registro, nem o que né? dizer. É um registro histórico, né? do futebol brasileiro, não é só do futebol local, do futebol brasileiro. Pois deixa aí o seu convite para o pessoal que quer dar uma olhada nesse belo livro. Correto. Não, quem quiser entender a história do ABC dentro da própria história dele, veja o livro, né? Que não é só o ABCdista, né? Em geral, um documento É a histórico. história do futebol do Potiguar, né? Não Verdade. é só do ABC. Bom, obrigado a vocês, obrigado, João. Obrigado a vocês, a gente fica por aqui. Mas, claro, a gente volta depois com mais informações de futebol. O livro é sensacional, é um documento histórico que vale a pena você dar uma lida. Um abraço a todos e a gente se fala.